Às horas em que a paisagem é uma auréola de vida e o sonho é apenas sonhar-se, eu ergui, ó meu amor, no silêncio do meu desassossego, este livro estranho com portões abertos ao fim de uma alameda de uma casa abandonada. João Botelho, estreaste há pouco tempo no cinema o teu filme do Desassossego, mas antes de nos falares dessa aventura, eu gostava que nos contasses quando e como leste pela primeira vez a obra de Bernardo Soares, Fernando Pessoa, e qual foi a tua primeira impressão? Eu li muitas vezes, mas nunca li. Porque eu acho que não tenho nem princípio, nem meio, nem fim. Mas a primeira vez que tomei contacto com a ideia do livro Desassossego foi quando fiz a Conversa Acabada, há 30 anos. Tive a Arca de Pessoa em casa, a sobrinha neta emprestou-me, estive em casa, ninguém acredita nisto, mas tive os óculos, a boquilha, tudo o que era da Pessoa, livros da biblioteca, os cadernos de Mário Sá Carneiro anotados pela Pessoa. No meio da arca havia dispersos alguns fragmentos do livro Desassossego, mas havia uma carta notável do Pessoa para o Mário Sá Carneiro sobre a angústia total e o desespero total e sobre a solidão, em que ele dizia isto: sei-me também que vou incluir frases desta carta no meu livro do Desassossego. Eu disse: alto lá, aqui um livro. Muito depois, um dia em casa, num desespero pessoal, o livro caiu-me. É verdade isto, caiu-me. Literalmente? Literalmente, saiu da estante. São estas Tu coisas. estavas a passar e ele caiu da estante? Não, é verdade isto, não, caiu da estante. Peguei naquilo e comecei a ler. E o sofrimento meu, que era pequeno, ficou completamente ridículo ao pé do texto, daquele sofrimento daquela enorme. Queda. Daquele sofrimento enorme que está lá dentro. Do sofrimento que está do Bernardo Soares, daquela aventura de sofrimento total que está ali, de uma pessoa isolada, perdida e com o direito ao sonho como o único refúgio possível sonhar. Pronto, e essa ideia disse: okay, está aqui um bom ponto de partida para se fazer adaptar ao cinema uma obra impossível de adaptar. E atirei-me por aí fora. Essa ideia do tempo, que não é real, e que está muito presente no livro do Desassossego, que o tempo não é real e que o que é possível é o tempo do sonho, tu aproveitaste para o teu tempo do cinema. É verdade, sobre o tempo. Que ele diz que o tempo do sonho nunca é o tempo da vida. O tempo do sonho ou é acelerado ou é lento, tem buracos, que são as elipses do cinema. No cinema eu posso passar, pegar num lençol para em frente à cara de uma menina que tem 10 anos, baixo do lençol, num 24 avos de segundo passaram 20 anos. Portanto, essa ideia no sonho também. Disseste uma citação que eu gostava de dar às pessoas, que é um excerto do livro do Desassossego, que fala exatamente daquilo que depois interpretas como a democracia da luz, e que diz o seguinte: devem-se iluminar as polainas das pessoas comuns com a mesma luz com que se ilumina a face dos santos. Isso é uma coisa que procuravas há muito tempo, não é? Eu acho que o cinema são sempre, para mim há muito tempo, são sempre sombras e luz. E pessoas aflitas no meio disso, a tentarem sair da sombra para a luz. E a ideia de ter uma luz que possa iluminar da mesma maneira o meu Deus, que é o Bernardo Soares, porque ele diz: eu sou Deus, acaba o filme a dizer: eu sou Deus. Iluminar os secundários da mesma maneira, e tratar da mesma maneira toda a gente. Não há coisas mais importantes e menos importantes. Há coisas, há pessoas, há seres humanos. E esta ideia permitiu-me fazer uma luz muito luz pontual. Depois apanhar a luz de Lisboa como luz artificial. Este filme tem uma Lisboa que é a minha Lisboa, não é do Bernardo Soares. E que não existe, é uma Lisboa artificial, noturna. É toda alterada em função da ideia do estúdio, ou seja, daquilo ser um postal atrás. E eu fiz isso, até mandei edifícios para o céu. E depois, finalmente, aquela ideia fantástica, e a melhor de todas, que também vem do Bernardo Soares, do Pessoa através do Bernardo Soares, que o livro, eu escrevi frases que só ganham a dimensão total quando lidas em voz alta ou em voz baixa, desde que se ouça. E essa ideia desta oralidade da língua portuguesa, que normalmente nós recusamos, dizemos que não é para o cinema, não é para canções, é verdade. O Pessoa transformou, fez num trabalho na língua portuguesa do século XX, o que o Padre António Vieira, ele aliás cita num texto que também está no filme, tinha feito no Barroco. Nós daqui a pouco vamos ouvir o professor Eduardo Lourenço a falar sobre o seu livro do Desassossego e vai-nos dizer, talvez irá repetir aquilo que é uma das mais veementes interpretações que ele faz do texto como um texto suicida. Tu concordas que este texto seja um texto suicida? É um texto suicida. Embora o tenhas iluminado, não é? Também, mas é um texto suicida porque é um texto que não tem... Vai para um precipício, vai para um buraco, vai para uma... não tem... Eu não sei se... Por exemplo, Bernardo Soares é um personagem de ficção, aquilo é um romance.
Fernando Soares nem sequer é um heterónimo. É um semi-heterónimo. Nem é semi-heterónimo, é um quase igual. Não é, porque tem a mesma. Os outros têm uma profissão, uma data de nascimento, uma data de morte, uma profissão diversa da pessoa. O Bernardo Soares tem a mesma. Achas que é um fragmento? Não, é ele próprio. É uma dupla autobiografia. Mas eu acho que aquilo é uma autobiografia de um personagem de ficção chamado Bernardo Soares, mas é de certeza a maior autobiografia do próprio Fernando Pessoa, onde ele está lá mais dentro e mais metido e mais revelado. Um clássico tem 1000 leituras e daqui a 100 anos este livro será tão grande ou maior do que é hoje. 1000 leituras, 1000 possibilidades, 1000 desassossegos, 1000 filmes. Para criar, destruí-me. Tanto me exteriorizei dentro de mim, que dentro de mim não existo senão exteriormente. Sou a cena viva onde passam vários atores representando várias peças. Professor, em 1982, quando saiu a primeira edição do Livro do Desassossego, imagino que tenha sido uma grande sensação ter nas suas mãos pela primeira vez aquele texto. Como foi? Na verdade, eu sabia que esse livro, páginas desse livro, desse diário, não, existiam. Todos nós o sabíamos, porque as primeiras referências ao Livro do Desassossego são de 1913, segundo penso. Quer dizer, um ano, justamente antes da famosa implosão heteronímica. E quando li esse livro, depois mais a sério, dei-me conta que esse livro faz parte do percurso criador do Fernando Pessoa praticamente desde a sua juventude até ao final, que foi, digamos, o texto submerso, não é? Que vai reaparecer depois como o texto que é hoje o texto mais conhecido de Fernando Pessoa no mundo inteiro. Aí, nessa famosa publicação de 1982, que se encarregaram de transcrição Maria Aliette Galhosa e Teresa Sobral Cunha. E dei-me conta igualmente que esse livro ia pôr em causa, não, a mitologia pessoana já então constituída, não, e que se constituiu desde os tempos da presença, não é, até praticamente até à publicação do livro de João Gaspar Simões e do professor Jacinto Prado Coelho. E a mitologia do Pessoa é a do criador dos heterónimos, fundamentalmente. E lá fora, quando pela primeira vez começa a falar de Pessoa, o que interessa é essa espécie de fenómeno singular de um poeta que é criador de outros poetas, ou que se realiza pela criação de outros poetas, como nós sabemos, os famosos três sobretudo, e depois outros. Sigo o curso dos meus sonhos, fazendo das imagens degraus para outras imagens, desdobrando como um leque as metáforas casuais em grandes quadros de visão interna. Desato de mim a vida e ponho-a de banda como a um trajo que aperta. Nós não podemos dizer nada que o Fernando Pessoa não tivesse dito, não? Porque ele é ao mesmo tempo o criador dessas páginas literárias e desses mitos e o maior intérprete da sua própria mitologia. Mas é que nós só nos podemos repetir, não é? No melhor dos casos, repetir o que ele disse. Não é? O professor, em 1983, publica um ensaio intitulado O Livro do Desassossego, Texto Suicida. E este conceito de texto suicida liga-se exatamente com os heterónimos. Vendo bem, esse título podia podia ter uma dupla, e pode ter e deve ter uma dupla leitura. Texto suicida porque é um texto que põe em causa, não é? Essa primeira grande versão da mitologia da pessoa como autor dos heterónimos. E os heterónimos, o que são? Os heterónimos foi a maneira que Fernando Pessoa encontrou para resolver o seu problema, não é? De ser alguma coisa através de outros. Ele que não se sentia ninguém, não é? De maneira que ele é mais
Alberto Caeiro, Álvaro Campos, mesmo Reis, não é? Do que ele, Fernando Pessoa, que é alguém que não tem identidade e nunca terá identidade. A única identidade que ele tem é identidades fictícias através disso. E de repente, não é? Aparece esse livro, não é? Em que todos os textos, fragmentos dos textos, de cada um desses, são todos reciclados de outra maneira, em função de um olhar de um criador que é parecido com ele, provavelmente o mais parecido com ele. Bernardo Soares. Se nós queremos ter um conhecimento de Fernando Pessoa verdadeiro, para além daquele ficcional e quase metafórico que é dado pelos poemas célebres, que o tornaram já famoso antes disso, é o livro do Desassossego. No livro do Desassossego é o que ele diz, é aquele livro que ele escreve em estado entre vigília e sonambulismo. Ele, um grande, não dormia, um grande insomníaco, não é? É aquele que, como se escrevesse em segundo grau, não é? Sobre hipnose, de algum modo, não é? Essas notações, não é? Que são notações de uma fulgurância, não é? De uma tristeza, não é? E de uma acuidade que não tem paralelo. E de uma enorme solidão também. Uma solidão absoluta, não é? Uma solidão absoluta. E esse parece que é, digamos, o Fernando Pessoa profundo. E desabitado. E desabitado, não é? Que não tem nada a ver, não é? Com o ícone cultural em que ele se transformou. Hoje toda a gente, não é? De manhã até à noite comunga realmente Fernando Pessoa, não é? Mas ele é incomungável. E, bom, isso, essa qualidade de penetração, não é? De si próprio, não é? Como alguém que sabe que não é eu, não é? Que o mundo não tem consistência, não é? Que nada tem consistência, não é? Isso é o que está escrito realmente ao longo daquelas páginas, e é sobre esse pano de fundo dessa morte de Deus, ou desse silêncio de Deus, para mim mais do que morte de Deus, não é? Que Fernando Pessoa vai escrever. Vai escrever e o que ele pensa realmente nisso é que nada tem consistência se Deus está morto, não é? Se esse silêncio realmente existe. E essa não existência, a dele, a dos outros, a do mundo, e dos valores que são os nossos, etc. Não é? Sobre esse fundo, não é? Da ausência absoluta, se Deus está morto, não é? É o que ele vai escrevendo ao longo desses anos, não é? Como escreve sobre uma lápide, não é? Funerária, não é? Que é o livro mais triste, não é? E alguns pensam mais sinistro da literatura portuguesa. Não é? Conheço gente que não pode ler esse livro. E também nesse capítulo, não é? Realmente o livro do Desassossego é um livro suicidário. Não é só enfim, na poesia, queres-te matar, mata-te, porque é que não te matas, não vale coisa nenhuma, etc. A poesia salva tudo, não é? Mas na prosa é outra coisa, não é? A prosa é aquilo que está próximo da nossa voz. E há uma verdade fatal neste livro, nesse sentido. Sim, é um livro de uma tristeza imensa, de uma melancolia infinita, não é? E que tem, portanto, vai desde uma primeira fase, não é, que ainda prende de simbolismo ou de ultrassimbolismo, não é? A que se devem de resto poemas fantásticos, e realmente um dos grandes poemas da língua portuguesa, aquele que dedica ao rei da Baviera, Luís de Baviera, sobre a morte, não é? Que é uma espécie de passeio e de exaltação, não é? De toda a mórbida que o simbolismo realmente arrastou, não é? Depois, ele, digamos, ele vai ser o que vai escrever a vida mais banal, a mais insignificante, não é? Cotidiana e tributável. Cotidiana e tributável. E vai fazer disso, na verdade, não há ali nenhum herói, nem sequer o próprio, aquele que o escreve, não é? Realmente, aquilo que está mais, que me impressiona hoje mais, não é? O verdadeiro, é o retrato que ele faz de si próprio sobre o fundo de Lisboa e Lisboa sobre o fundo dele próprio. Não é? Eu penso que hoje as pessoas vêm a Portugal, não é? Para ver essa Lisboa que está escrita no livro do Desassossego. A Lisboa do Desassossego. Penso isso. Professor, Nós e o livro do Desassossego de Fernando Pessoa, numa palavra. Manual de desespero, escrito numa língua divina.